Presidente da Assembleia Nacional pede a colaboração de todos para se acabar com violência nas escolas. Rússia pretende apoiar São Tomé e Príncipe na capacitação profissional dos jovens. De janeiro até a presente data, foram registrados no país 30 casos de incêndio. Boa noite, vamos abrir este telejornal com o comunicado do Conselho de Ministros. O Veterano Conselho de Ministros do 18º Governo Constitucional reuniu-se na quarta-feira, 28 de junho, no Palácio do Governo, na sua 26ª sessão ordinária, presidida por Sua Excelência o Sr. Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, para fazer análise da situação interna, internacional e deliberar sobre os assuntos do país. No que toca à situação internacional, em particular os últimos desenvolvimentos do conflito na Ucrânia, o Conselho de Ministros continua atento às evoluções e manifesta a sua preocupação quanto aos últimos acontecimentos que envolveram a força paramilitar do grupo Wagner. Assim, apela às partes, uma vez mais, a encontrarem mecanismos para a resolução, sem mais demora, da situação por meio de diálogo. Relativamente à situação interna, o Governo aproveita a oportunidade para agradecer a todos os países que se solidarizaram na busca de soluções para solucionar o problema da ruptura de combustível no país, nomeadamente Angola e Gabão. De igual modo, o Governo vem, uma vez mais, lamentar os constrangimentos causados e informar a população que a situação do abastecimento de combustível encontra-se controlada e com estoque suficiente para os próximos 4 a 5 meses. Ainda no que concerne ao lamentável episódio de ruptura de combustível e os constrangimentos causados à população e aos operadores económicos, que comprometeram o bom funcionamento das instituições e do país em geral, o Conselho de Ministros deliberou o seguinte: orientar os ministros de tutela das infraestruturas e das finanças a fazer um levantamento, bem como preparar o respectivo dossiê a fim de apurar as responsabilidades relativamente à autorização dada ao navio cujas características não cumpriam aos requisitos necessários para atracar no Porto de Neves. Instruir o Ministro das Infraestruturas a proceder à recolha das informações relativas a todas as importações de combustíveis feitas nos últimos 4 anos. Orientar ao Ministro de Tutela das Finanças a propor um valor para, de forma pontual, financiar talões de combustível a serem atribuídos aos taxistas e motoqueiros com vista a minimizar os prejuízos causados. No que se refere aos preparativos para a 14ª Conferência de Chefes de Estado do Governo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, a se realizar no dia 27 de agosto, o Conselho de Ministros fez um balanço positivo de todos os trabalhos já executados pela Comissão Organizadora e concluiu que os aspectos logísticos trabalhos já se encontram definidos, estando a fase de execução dos trabalhos acondicionada à concretização de meios financeiros prometidos pelos parceiros. Relativamente à situação energética, considerando o deficiente nível de produção, distribuição e comercialização de energia elétrica pela EMAI, o Governo, após a visita efetuada à Central Elétrica de Santa Amaro, conclui que, para melhorar a performance dos geradores, é de extrema importância que a equipa técnica cumpra rigorosamente o plano de manutenção dos geradores
e de abastecimento de gasóleo nesta central. Além disso, o Conselho de Ministros analisou a situação de desvio de combustível na EMAI e orientou o Ministro do Tutela a criar mecanismos para rapidamente resolver o problema, designadamente através da melhoria das condições de distribuição e controlo rigoroso do abastecimento de combustível aos geradores. Atento à situação reinante na administração pública e na necessidade de se fazer a boa racionalização de recursos humanos e dos meios financeiros disponíveis, com a finalidade de melhorar o desempenho dos serviços públicos, o Conselho de Ministros orientou aos ministros a analisar e propor soluções de mobilidade dos funcionários sem implicar, por um lado, a diminuição dos respectivos rendimentos, por outro, o aumento da massa salarial da função pública. No que diz respeito aos atos normativos para facilitar a concretização dos objetivos previstos no programa do Governo, o Conselho de Ministros decidiu criar um comitê consultivo para assuntos económicos e empresariais e, nesse sentido, deliberou pela preparação do ato normativo que institucionaliza a sua criação. São Tomé, aos 29 de junho de 2023, Garete Espírito Santo Guadalupe, Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares. Foi este o teor do comunicado do Conselho de Ministros. A pressão académica, violência nas escolas e a falta de apoio emocional são questões que afetam significativamente a qualidade de vida das crianças de São Tomé e Príncipe. Essas são as palavras da Presidente da Assembleia Nacional durante a abertura da terceira legislativa neste caso, legislatura do Parlamento Infanto-Juvenil. Nesta sessão foram abordadas várias questões que apontam que a sociedade santomense apresenta sinais claros de violência, principalmente no seio escolar, algo que mereceu a atenção dos novos deputados do Parlamento Infanto-Juvenil. Quando uma criança não tem educação, ela é violenta. Quando uma criança tem influências das suas amizades, muitas das vezes torna-se violenta. Isto é, dos alunos contra os alunos, professores contra alunos, pais contra os alunos, professores contra os pais e vice-versa. Um flagelo que a Presidente da Assembleia Nacional considera merecer a atenção de todos. A saúde mental e o bem-estar dos jovens são temas cruciais que exigem a nossa atenção, porque a pressão acadêmica, a violência nas escolas, o bullying e a falta de apoio emocional são questões que afetam significativamente a qualidade de vida das crianças, adolescentes e jovens. Com o apoio do Unicef, o país tem implementado políticas em prol dos direitos das crianças e adolescentes. Todos devemos contribuir para a prevenção e resposta à violência nas escolas, pois todas as crianças têm o direito a viver e a estudar num ambiente, num local seguro e sem violência. Sendo assim, é uma responsabilidade de todos e de todas. Alunos, comunidade, escola, de estarem atentos à violência contra cada criança, cada adolescente, para poderem denunciá-la e solicitar apoio, bem como é da responsabilidade do governo e dos parceiros reforçarem as capacidades das escolas e das instituições a implementar políticas, tanto nas escolas como nas comunidades, para proteger as crianças. Com isso, para esta terceira legislativa do Parlamento Infanto-Juvenil, os deputados, cujo mandato é de 2 anos, irão trabalhar na área da educação, proteção, saúde e mudanças climáticas. São Tomé e Príncipe termina a participação nos segundos Jogos Africanos de Praia sem subir o pódio. O Governo vai intervir nas praias Largarto e Nazaré para pôr cobro à extração ilegal de areia.
A garantia foi dada pelos titulares da Defesa, das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, esta sexta-feira, quando efetuaram uma visita às áreas devastadas. Recorde-se que já há anos que os moradores destas localidades praticam esta atividade criminosa contra o meio ambiente. A extração ilegal de areia na Praia Nazaré e Lagarto já vem de um tempo incalculável. As imagens mostram um ataque sem dó ao meio ambiente nos bairros que estão localizados próximos de aeroporto internacional. Praia Lagarto já se transformou num ateliê de blocos. Areia é matéria-prima que está a ser retirada do subsolo, pondo em causa a existência da própria comunidade. Tudo que nós estamos a ver aqui é precisamente a comercialização da areia. Essa comercialização da areia é que leva precisamente a essa escavação. E essa escavação é que tira precisamente a resistência das construções. E essa resistência das construções é que leva, como eu havia dito, que leva precisamente ao desabamento dessas construções. As escavações para a extração de areia criaram dezenas de poços de água parada, o que ajuda na multiplicação de mosquitos e, naturalmente, o crescimento de paludismo e várias outras doenças. O governo, que esta sexta-feira visitou o local, tem em vista uma solução para o ambiente. Essas águas paradas, esses buracos, os mosquitos que vão surgindo daí, isso vai espalhando pelo país e também, tanto numa altura em que nós queremos proteger a natureza, veja que a natureza estão deixando para o futuro dos nossos filhos que hão de vir. Portanto, medidas vão ser tomadas. Nós, portanto, vamos consultar para que, independentemente de recolhermos todos esses materiais que está à vista, vamos tomar medida para pôr cobro a esta situação. Portanto, quero dizer que daqui para o futuro, em função das decisões que vamos tomar, todas as pessoas que comprarem areia aqui ou em qualquer lado onde há extração ilegal, as viaturas são portanto, presas, apreendidas a favor do Estado, portanto, sem retorno. Para além destas medidas, Jorge Amado anunciou que nós vamos tomar todas as pessoas que comprarem areia aqui ou em qualquer lado onde há extração ilegal, as viaturas são portanto, presas, apreendidas a favor do Estado, portanto, sem retorno. Já o ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente diz que a curto prazo irá intervir. Adelino Cardoso fala na construção de aterro. Temos que buscar realmente materiais que possam fazer um aterro tecnicamente viável, de maneira que não possa existir mais poças de água e prejudicar a população e focos de doenças como paludismo, como dengue. Portanto, tem que se ver um aterro muito criterioso para preencher esses buracos que nós acabamos de ver. Blocos e areias foram apreendidos e retirados do local. Enquanto isso, os populares envolvidos no negócio de extração ilegal de areia nas praias Nazaré e Lagarto mantinham a distância do efetivo militar e paramilitar que se faziam presentes para manter a ordem pública. O embaixador da Rússia para São Tomé e Príncipe disse que o seu país pretende financiar a formação para os jovens são-tomenses. A informação foi avançada à saída do encontro com o presidente do Tribunal de Contas. Na ronda dos encontros com as autoridades nacionais, o embaixador da Rússia foi recebido pelo presidente do Tribunal de Contas, Artur Vera Cruz. A Rússia pretende investir e estreitar laços de cooperação com São Tomé e Príncipe em diferentes domínios. Também prestamos muita atenção agora à cooperação humanitária. Nós prestamos maior importância a esse domínio porque nós achamos que a África rejuvenesceu muito
e da juventude, agora depende do futuro da África. E nós temos que esforçar-nos por educar estas pessoas para que eles possam mesmo se representar os cidadãos verdadeiros das nossas nações, antes de tudo, e depois como construtores do futuro melhor e bem-estar dos nossos países. A Rússia garante que a juventude é uma das prioridades. Formações técnicas profissionais foram anunciadas pelo diplomata russo. Planeamos construir aqui uma escola, ou uma série de escolas, para dar uma formação profissional técnica para a juventude sautomense, para que eles possam mesmo possuir já a profissão e aliviar assim o peso que sente agora o próprio Estado, porque já a população cresce muito, há muita juventude que não tem trabalho e nós compreendemos isso e nós gostaríamos de aliviar esse peso, dando a possibilidade de se formar a essa juventude como profissionais na tal ou tal área. Embaixador da Rússia para Angola e São Tomé e Príncipe encontra-se com o presidente do Tribunal de Contas. O Governo e a Câmara Distrital de Água Grande começaram a retirar os feirantes das ruas da capital e encaminhados para o mercado de Boboforro. Para falar deste processo de transferência, temos todos o vereador da Câmara Distrital de Água Grande, que tem o pelouro da Administração, Finanças, Urbanismo e Habitação. Trata-se de Walter Vera Cruz. Boa noite, bem-vindo a este telejornal. A primeira questão, como é que está o processo de transferências? As pessoas estão a acatar este processo de transferência? Sabemos ainda que há algumas bolsas de resistência. Com certeza. Boa noite, Sr. Jornalista, Maximino Carlos. Boa noite, caros telespectadores da TVS. Como devem compreender, é uma tarefa árdua, mas com certeza tem havido algumas bolsas de resistência, mas hoje ainda, para as pessoas que estiveram no mercado de Boboforro, puderam constatar que alguns vendedores têm acatado as orientações da Câmara Distrital de Água Grande e do Governo. Já temos a transferência a ser consumada, digamos assim. O que precisamos é, no prazo mínimo de 2, 3 dias, convencer as pessoas que ainda andam pela praça com alguma resistência a irem para o mercado de Boboforro. E para quando é que se prevê o encerramento definitivo do mercado Coco-Coco? O encerramento definitivo estará a depender do lançamento de um concurso público feito pelo Governo para a demolição do mercado de Coco-Coco. Portanto, este aspecto ainda vai levar alguns dias, mas isso não implica que os vendedores que ainda estão no resto do chão e sobretudo aqueles que estão na zona que dá frontal, digamos assim, às vias públicas, digamos assim, de começar a dirigir essa Câmara. Aliás, ontem o Presidente da Câmara reuniu com grande parte dos comerciantes, digamos, aqueles comerciantes que estão no resto do chão, aqueles que têm um volume de negócio considerável, e nós estamos a arranjar a solução nos próximos dias. Apercebe-se quando se passa do mercado Coco, que ainda aqueles que vendem mobílias e camas por aí fora estão mesmo em frente ao mercado, e outras pessoas, para quando é que elas serão transferidas para o mercado de Boboforro? Estas pessoas já deveriam estar no mercado de Boboforro, também estão a resistir, mas a qualquer momento a Câmara e a Polícia Nacional tomarão medidas. Seria bom até termos já consumado o processo de adjudicação para a empresa que vai fazer a demolição, de forma a isolar com o tapume toda aquela área adjacente ao mercado de Coco-Coco. Mas, no entanto, nós já estivemos reunidos com estas classes de comerciantes, os DJs, os de cama e os de ferragem. Todos têm espaço lá em cima
já reunimos com eles. Mas, infelizmente, as pessoas têm tido alguma resistência e o que nós apelamos às pessoas é que mais vale um na mão do que dois a voar, porque as pessoas, se forem lá para cima, nós somos obrigados a criar as condições que ainda faltam, digamos assim. Mas, no entanto, nós apelamos às pessoas para que as pessoas entendam que o risco que correm estando a vender à volta do mercado de coco é imenso, pode até levar vidas humanas, e nós acreditamos que na segunda-feira nós apelamos às pessoas para que não voltem a colocar, porque nós vamos começar a demolir os paraçós e as barracas que as pessoas têm na zona adjacente ao mercado de coco. E para as pessoas que têm lojas ao redor do mercado, estou a falar de lojas da parte exterior, não interna do mercado, elas também serão transferidas para o mercado do coco nesta fase? Sim, com certeza que sim. Alguns comerciantes destes já têm lá lojas construídas com recursos próprios, concedidos pela Câmara dos Espaços, algumas lojas até enormes, e nós temos reunido com estes comerciantes no sentido de encontrar a solução. Há uma dificuldade que é o facto da variação anterior, não ter usado os critérios mais justos, porque nós temos muitos comerciantes que honram os seus compromissos com a Câmara, muitos até têm os pagamentos feitos até o final do ano 2023 e não foram tidos nem achados. Nós achamos que deveria-se ter feito um inquérito de todos os vendedores que estão no mercado do coco, serem eles primeiros a serem os beneficiados dos pavilhões do mercado de Bobo Forro e só depois fazer a concessão para pessoas que não têm absolutamente nada a ver com determinados negócios nos mercados. E, portanto, relativamente à questão da segurança interna do mercado do Bobo Forro, alguns reclamam que não está assegurada, portanto, a segurança desejável e correm o risco de seus produtos serem colocados lá e desaparecerem. Nós já demos algumas demarches nos encontros semanais que temos com o comando da Polícia Distrital de Água Grande. Nós já criamos condições mínimas para que o efetivo policial seja reforçado no mercado de Bobo Forro, com outro parceiro fundamental, que é a EMAI. Também já substituímos quase todas as iluminações a sódio e de outras marcas pelas LEDs. Portanto, com a iluminação e com o aumento do efetivo policial, acreditamos que as condições de segurança estarão muito mais salvaguardadas. No entanto, nós aconselhamos aos vendedores que se dirijam à Câmara ou ao mercado de Bobo Forro com as equipas que nós temos a trabalhar para o efeito, para que sejam credenciados mediante um cartão para saberem os locais para onde devem se deslocar ou ocupar. Nós temos as chaves, muitos vendedores que têm as suas chaves também devem, porque as chaves foram entregues num critério menos transparente, devem se dirigir à Câmara porque têm que celebrar um contrato com a Câmara e fazer os devidos pagamentos. Portanto, nós apelamos a todos que se dirijam à Câmara ou à equipa que está a funcionar no mercado de Bobo Forro para o efeito. Alguns dos vendedores contactados por nós afirmam que algumas condições não são criadas, nomeadamente as casas de banho, que não funcionam, e outros dispositivos mais. Em que pé está esta situação? Esta questão depende muito do compromisso que algumas empresas privadas de construção civil têm com o governo, com o Estado santomense. Nomeadamente, algumas empresas receberam já 2/3, digamos, do investimento para a construção de algumas naves, do muro de vedação, para a questão da segurança e de iluminação, e não cumpriram com os contratos. Portanto, neste caso, as obras públicas e o governo deverão tomar as devidas medidas para que essas empresas concluam as obras. No entanto, relativamente à questão da higiene das casas de banho, nós temos algumas casas de banho em funcionamento que, com certeza, que haverá alguma dificuldade em suportar todo o número de vendedores, mas é preferível que os vendedores se dirijam ao mercado do Bobo Forro para começarem as suas atividades. Nós até dizemos mais, é necessário que as pessoas, grande parte dos vendedores já abandonaram o mercado de coco,
estão em casa com as suas mercadorias e devem se dirigir à Câmara para serem credenciados para ocupar os seus espaços em Bobo Fogo. Relativamente à questão das casas de banho, nós estamos a tratar disto. Nos próximos dias estaremos a fazer algumas obras, sobretudo com empresas que fazem desobstrução das fossas, que são enormes, e, portanto, acreditamos que nos próximos dias estarão reunidas as condições. Mas nós não podemos parar. Nós temos o compromisso assumido, o mercado está encerrado e temos que dar continuidade a essa tarefa. Bem, para quando é que se prevê definitivamente, em função dessas bolsas de resistência ainda existentes, a transferência mesmo das pessoas? Ela está sendo paulatina. Por nós, ela já teria sido consumada, mas por causa da relutância dos vendedores, e é assim, nós temos a consciência que muitos vendedores são mães solteiras e que fazem um esforço enorme pelas ruas da cidade para sobreviver e sustentar os seus filhos. No entanto, é necessário compreender que a Câmara tem que cumprir também os seus desideratos e nós não temos outra forma. Mas acreditamos que na segunda-feira é o limite. Nós vamos, inclusive, aconselhar as pessoas que a partir da segunda-feira terão que abandonar os seus espaços, que é para irem para o mercado Bobo Fogo. Essa medida abrange também aos vendedores de comprimido que estão do outro lado do mercado de coco? Não, de comprimido não, porque os vendedores de comprimidos é uma classe que, digamos que terá que ter um outro tratamento. Muitos vendem os medicamentos sem estarem credenciados, portanto já houve momentos em que os governos concederam apoios para outros tipos de comércio, digamos assim, para esses vendedores. No entanto, temos já espaços garantidos e nos próximos dias para aqueles que vendem as loiças, os vendedores de chinelos e roupas que estão na zona do Sr. Zé da Padaria, os chamados blegue-blegue. Portanto, estes terão espaços garantidos lá em cima. No caso dos comprimidos, terão que ser estudado em articulação com o mercado, com o Ministério da Saúde, com o Governo, e depois se tomará as devidas medidas. Como é que está a ser assegurada a questão do transporte do centro da cidade ao mercado de Bobo Fogo? Porque as pessoas vão precisar de transportar os seus bens e elas próprias também se deslocarem para fazerem o seu negócio. Esta questão está sendo tratada e, como eu já tinha dito numa entrevista radiodifundida pela Rádio Nacional, nas nossas visitas a Portugal e, nomeadamente, a alguns parceiros que nós temos em Portugal, já tratamos dessa questão. Nós temos em vias, estão a chegar 2 autocarros, sabemos que estes 2 autocarros não serão suficientes, mas estamos em articulação também com o Governo Central, peço desculpas, para que encontremos uma solução a mais breve trecho. Mas essa solução não será tão já? Acreditamos que não, porque a melhor forma de transportar as pessoas lá para cima seria em autocarros. E neste momento nem o Governo nem a Câmara dispõem de autocarros. É verdade que é uma situação difícil, porque depois do mês de agosto vem a época chuvosa e achamos que as pessoas a transportarem os seus bens pelas motorizadas não é a forma mais digna. Aliás, há pessoas, vendedores e utentes que têm um volume enorme de compras que deveriam ter outro tipo de transporte. Mas nós acreditamos que nos próximos dias encontraremos uma solução. Mas não encontrando a solução, estão a prever uma alternativa? Com certeza. Esta alternativa passará por outros tipos de transportes que nós não Quais, por exemplo? Nós não vamos avançar, porque... Motocarrinha, não é? Possivelmente até próprias carinhas, mas é assim, nós temos muitos problemas de especulação neste país e nós apelamos às pessoas, mesmo aos partidos políticos, aos partidos de oposição, à oposição de um modo geral, para que colabore. Porque esta missão, se a oposição estivesse no poder, nós, que somos o atual poder, também colaboraríamos
e nós temos que zelar pelos interesses superiores de São Tomé e Príncipe e dos nossos cidadãos. Significa que, portanto, enquanto não se encontrar uma solução de transporte, mas é um problema que terá que ser resolvido o mais urgente possível. Sim, nós estamos também em conversações com o setor privado, nós temos alguns privados que já disponibilizaram viaturas, minibuses e autocarros mesmo, e nós vamos, nos próximos dias, estamos a negociar com esses privados. E está-se a prever, portanto, caso os autocarros cheguem, já se sabe quem vai fazer a gestão? Possivelmente a Câmara Distrital, mas sabe, nós aqui temos muita dificuldade de gerir, a coisa pública é muito vandalizada. Com certeza, numa parceria público-privada até pode surtir muito mais efeito, resultados, e isso nós estamos a trabalhar para ver qual será melhor. A Câmara está a prever, portanto, o montante das pessoas que serão transferidas para o mercado de Boboforro? Com certeza. Atualmente, o mercado de Boboforro tem condições para albergar individualmente para cerca de 2.000 a 2.500 pessoas, ou vendedores. No entanto, com a subida das pessoas, destas classes todas de vendedores, há de aumentar muito mais. Poderá chegar até aos 3.000 ou 4.000. 3.000. E teremos que criar condições para os utentes. É necessário melhorar as condições do estacionamento, que é enorme, terraplanar, meter chariscas ou alcatrão, tudo dependerá das Mas condições. até segunda-feira isto estará concluído? Não, impossível. E como é que as pessoas irão na segunda-feira para o mercado de Boboforro? É como eu disse anteriormente, nós temos que dar o início, a área é enorme, há espaço que é para se acomodar, porque possivelmente quando o estacionamento estiver operacional, a parte interior do mercado tem uma parte de estacionamento onde está a loja da CST, que é razoável, e de certeza que a polícia também acompanhará e ajudará no acomodamento dos estacionamentos. Temos que começar, nós não podemos parar. E qual é o tratamento que se vai dar às pessoas que vendem na área circundante do mercado de Boboforro? Portanto, as pessoas, elas não honram compromisso com a Câmara, não pagam a tal taxa e acabam por vender os seus produtos muito mais daquelas pessoas que estão no interior e que pagam as suas taxas. Estas pessoas, grande parte, digamos que 90% destas pessoas têm mesas no interior do mercado. E como é que a Câmara vai fazer? E nós já recenseamos todas as pessoas, Elas estão dispostas a entrar? Estão, com certeza, mas a situação é que elas dizem, se as pessoas estão na cidade a vender, por que nós é que temos que estar no interior do mercado a vender, quando o Estado permite que as pessoas estejam na cidade a vender? Então é necessário que toda a gente suba lá para cima, para que nós voltemos para os nossos lugares ou para as nossas bancas. Portanto, e grande parte das pessoas que estão a vender, digamos, no chão, como sacos, e a vender hortaliças e frutas no chão, estas pessoas têm espaço no interior. Portanto, quando o comércio abrir, porque há muitas lojas ou pavilhões que vão abrir, de certeza que os comerciantes que têm as suas lojas e pavilhões não vão permitir que as pessoas estejam a vender em frente às suas lojas. Portanto, nós acreditamos que com a ida das pessoas lá para cima, porque é uma tristeza, o mercado de Boboforro, por volta das 9h30, 10 horas, está quase às moscas. Quase todas as vendedoras vêm para baixo e estão assim, cresceu muito o comércio nos bairros, nas zonas periféricas da cidade capital e, portanto, acreditamos que se as pessoas subirem, como estamos a prever, o fluxo de negócio no mercado de Boboforro vai crescer e todos sairemos a ganhar. E com essa transferência das pessoas para o mercado de Boboforro, qual é o destino que se vai dar a esses vendedores que pululam pelo centro da cidade e que não têm uma orientação no mercado de Cocô, que vai ser encerrado definitivamente, nem tampouco estavam no mercado municipal que está fechado? O que é que a Câmara pretende fazer? É assim, muita gente dessa, ou
muitos vendedores destes são jovens que deixaram de estudar, outros que estão a apoiar os seus pais ou mães, digamos assim, no sustento das suas famílias. No entanto, a Câmara Distrital de Água Grande deveria ter a polícia camarária, mas é necessário que a gente faça primeiro uma proposta à Assembleia Distrital e, consequentemente, para o Governo e para a Assembleia Nacional para legislar no sentido de criarmos a polícia camarária, porque a tarefa da polícia camarária é cuidar da cidade em termos de ordem e organização. Mas, no entanto, contamos com o apoio da Polícia Nacional. Naturalmente, vamos estipular um prazo também para estes vendedores, no sentido de se dirigirem ao mercado do Boboforro. O mercado do Boboforro é enorme, ainda tem muito espaço e, com certeza, nós Mas haverá espaço para que elas, portanto, possam vender os seus produtos? Com certeza que espaços físicos diretos ou individuais para cada um destes vendedores, não. Mas, no entanto, o mercado, por ser grande, nós ainda temos partes no Mas mercado. muitos vendem, portanto, armas brancas e depois é tão perigoso para o mercado de cocô que vai acolher muitas pessoas, é bastante perigoso. Portanto, Com certeza que é como eu estava a dizer, é necessário legislar para que a polícia tenha a Câmara tenha uma polícia camarária. No entanto, é necessário que se proíba. Nós temos a polícia de ordem pública, tem que se proibir, porque assim, nós temos que melhorar aquilo que é a educação cívica e moral dos nossos cidadãos, porque se continuarmos assim, não chegaremos ao Porto Seguro. Portanto, é necessário proibir a venda de armas brancas nas vias públicas. Portanto, e as pessoas sabem que quando vendem, estão a infringir a lei. No entanto, haverá condições para que as pessoas deixem de vender. Digamos, teremos que criar condições
pedimos desculpas pela interrupção, deveu-se a um problema técnico. Na altura, o vereador Walter Vera Cruz estava a concluir o seu raciocínio relativamente ao destino que se pretende dar ao mercado municipal que ainda se encontra encerrado. Eu estava a dizer que, por se tratar de um dossiê complexo, que foi, creio que, lançado ou teve a iniciativa ao governo anterior, e a Câmara ainda não debruçou sobre essa questão, por se tratar de um processo tanto quanto complexo. As informações que temos é de que o mercado tinha sido concedido a um privado que nós desconhecemos, aliás, o governo anterior tinha lançado nos órgãos da comunicação social que ia transformar o mercado municipal num polo comercial com obras de envergadura, preservando, digamos, a arquitetura do edifício, que é histórico. No entanto, a Câmara terá, nos próximos dias, que, junto ao Governo Central, inteirar-se desta questão para nós estarmos mais argumentados. Muito obrigado, vereador Walter Vera Cruz, com este esclarecimento relativamente à transferência dos feirantes do mercado de coco para o mercado de Bobo-Foro. Já disse que é um processo que terá que efetivar-se a partir da próxima segunda-feira. Muito obrigado. De janeiro até a presente data foram registrados no país 10 casos de incêndio, dos quais resultaram em algumas vítimas mortais. O balanço dos 6 primeiros meses do ano foi feito pelo Comandante-Geral dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros. Nós temos constatado existem alguns incêndios de grandes proporções, outros até de formas diversas, incêndios diversos e com culminação de percas de vida humana. Também temos constatado desses incêndios, temos constatado que por propagação direta, por iniciação de incêndio, tivemos 14 casos, e por propagação por intermédio de incêndio que já iniciou, tivemos 3 casos, e temos propagação afetadas que foram dizimadas não na totalidade, tivemos também 13 casos, num total de 30 casos de incêndios. Esses incêndios, como eu disse inicialmente, alguns são distribuídos por várias zonas e distritos do país. Temos casos de Água Grande com 16 incêndios, Mesoche com 4 casos, Lobata com 2 casos, Cantagalo 1 caso, Lemba 1 caso, Cauê 1 caso e região autônoma de Príncipe 2 casos. Casos esses que, infelizmente, na região da Água Grande culminaram com 3 vítimas mortais de menores, que aproveitamos a oportunidade para dar as nossas condolências também à família enlutada e dizer que isto é uma das maiores preocupações que temos quando há casos de incêndio, que haja mortes. Guiné Equatorial vai acolher os terceiros Jogos Africanos de Praia dentro de 4 anos. A passagem de testemunho aconteceu durante a cerimónia de encerramento da segunda edição dos Jogos Africanos de Praia, que se realizaram recentemente. Apesar do país não ter conseguido subir ao pódio, a chefe da missão de São Tomé e Príncipe fez um balanço da prestação dos atletas nestes Jogos que decorreram na Tunísia. Foi um balanço positivo e também negativo, que não conseguimos as medalhas, mas positivo porque foi uma boa experiência para nossos atletas. Saírem do país também é muito importante, e o conselho que eu tenho é que nós, jovens santomenses, nossos atletas, têm que investir têm que investir muito mais neles que as federações, no sentido de tem que ter mais foco, mais determinação no que eles querem realmente. Segundo a chefe de missão de São Tomé e Príncipe, nestes Jogos de Praia, a experiência adquirida poderá ajudar o país no futuro. No tudo foi positivo, foi uma boa experiência, conseguiram interagir com os outros,
ver um bocado como é que as provas são internacional e uma boa abertura para São Tomé no futuro. A cerimônia de encerramento aconteceu no recinto de jogos da Marginal. A atividade foi preenchida com discursos e premiação. O ponto alto do encerramento dos jogos foi a passagem da bandeira da CNOA, organização responsável pelos jogos, para a Guiné Equatorial, país que dentro de 4 anos irá acolher os terceiros Jogos Africanos de Praia. Primero es un éxito poder organizar la tercera edición de los Juegos Africanos de Playa. Nosotros creemos que para desarrollar nuestro deporte de playa es bueno asumir la organización de un evento de estas características. Por eso Guinea, estamos muy contentos de poder albergar los terceros Juegos de Playa africanos. Até lá, a Guiné vai criar as condições necessárias. Tenemos ya el 80% de las condiciones de infraestructuras, hoteles, las rutas. Creemos que durante estos 4 años vamos a trabajar en este 20% que nos falta para llegar en los terceros Juegos con condiciones plenas para que estos Juegos tengan éxito en Guinea Equatorial. Segunda edição dos Jogos Africanos de Praia, Amamet 2023, encerra na Tunísia num clima de festa. Não perca depois do intervalo, Nações Unidas põe fim imediato à missão dos capacetes azuis no Mali. E com esta notícia concluímos a edição de hoje do Telejornal. Boa noite.